E aí, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é para edificar a sua vida, amém? Amém ou não amém? Pois é, minha gente, eu tenho percebido ao longo dos tempos e anos que frequento igreja que o amém tem sido largamente utilizado por pregadores e pregadoras, cantores e cantoras, como uma muleta homilética, uma muleta retórica. Você já foi numa igreja onde o cara tá lendo a Bíblia, ou a cara, né, a mina ou o mino, tá lendo a Bíblia ali e fala: irmãos, vamos ler agora a palavra de Deus em Salmo de capítulo 13, versículo 8, amém? Ou ainda depois que o cara fala: irmãos, ele fala o livro da Bíblia e perguntou amém, ele fala: quem achou, diga amém. Ou acharam a passagem, irmãos? Amém? Amém ou não amém? O amém ou não amém é o pior de todos, né? Gente, e assim, gente, o amém está sendo aí muito utilizado. Se você não ouve isso na sua igreja, ó, parabéns, é sortudo. Mas assim, gente, é um vício de linguagem que entrou nas igrejas, porque assim, principalmente nós do movimento pentecostal, né? Parece que os pregadores e palestrantes e dirigentes de culto têm uma necessidade de ouvir uma resposta audível do povo que está ali. Então, ele lê um trecho bíblico e no final ele pergunta amém. Irmãos, vai ter cantina no final do culto, amém? Ainda que a plateia possa responder dentro da liturgia do culto ao que está sendo falado, o amém está sendo mal empregado. O problema é que a gente está usando o amém com ponto de interrogação e o amém na Bíblia é sempre ponto de exclamação. A gente quer evocar no público uma resposta e acaba utilizando a palavra de maneira errada. Eu vou ler para vocês aí, Jean, põe na tela uma definição de amém. A palavra amém vem do hebraico amen, certamente, derivada de uma raiz que significa ser firme, constante, digno de fé. O vocábulo é usado como fórmula responsiva, mediante a qual o ouvinte reconhece a validade de um juramento ou maldição e se declara disposto a aceitar suas consequências. Ou ainda, para receber um anúncio ou profecia favorável, ou como expressão de concordância com uma doxologia ou bênção, no qual é frequentemente duplicada para emprestar-lhe ênfase, ou seja, o amém ou amém, amém, o tríplice amém. Algumas igrejas históricas colocam até na sua liturgia o momento em que a igreja deve dizer amém. É engessado, mas pelo menos garante que a palavra está sendo utilizada de maneira correta. Quando então eu devo utilizar amém, Bíblia? Essa é a pergunta que você deve estar se fazendo. Como a gente acabou de ler aqui na definição da palavra amém, ela era utilizada, e gente, em 95% dos casos na Bíblia Sagrada, ela aparece umas 56 vezes mais ou menos, ela é utilizada nesse contexto de uma confirmação. Quando algo está sendo falado, ou seja, a palavra de Deus está sendo falada, ou ela está sendo cantada, dirigida ao povo, então o povo responde amém. Ele faz um compromisso, ou seja, que assim seja, certamente isso é verdade. A igreja participa então nesse momento litúrgico respondendo amém. Os pentecostais, que não têm a folhinha, que não têm uma liturgia tão engessada, eles podem utilizar o amém de maneira correta, não precisa usar da maneira incorreta. Está sendo cantada uma música que tem uma letra bíblica que fala ao seu coração, você fala amém. O pastor está orando lá em cima por alguém, a gente não precisa orar por cima do pastor e ser aquele embaralhado de gente orando, não. O pastor está orando, amém. Terminou a oração? Amém. Eu concordo que assim seja. Ou está sendo pregada a palavra de Deus, o pastor falou aquela palavra rema. Brincadeira, essa é uma outra palavra usada errada, né? Ele falou aquela palavra que tocou no seu coração. Você fala amém. E quando é pentecostal pode falar amém alto mesmo. Amém. A gente percebe o amém como confirmação na liturgia quando Paulo escreve na sua carta em 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 16, se não me falha a memória. Deixa eu conferir. Isso, já olhei aqui, 1 Coríntios 14, 16. Paulo está falando assim, vocês falando em línguas aí, galera, como é que aquele que não manja dos Paranauê vai falar amém? Como é que ele vai louvar a Deus e bendizer a Deus com vocês? Então a gente percebe que o amém é utilizado também no Novo Testamento como essa confirmação, quando a comunidade responde à palavra de Deus dizendo
amém. Mas, Bibo, eu falo amém toda hora. Eu tô falando e amém, igreja. Amém, amém. O que eu faço, Bibo? O que eu coloco no lugar de amém? Ó, você pode colocar ok. Você pode colocar irmãos, irmãs, ou entenderam? Ainda que dizem que usar o entenderam é meio que chamar a plateia de ignorante, de burra, né? Mas às vezes eu uso o entenderam. Irmão, vocês estão me acompanhando? Substitua o amém. Se você utiliza muito amém, meu segundo conselho é pare de usar. Que daí você vai parar, você vai tirar essa palavra do seu vocabulário, aí depois você vai aprendendo, né, a usar da maneira correta este termo. Amém? Amém ou não amém? Então, pessoal, é isso, né? Vamos tirar esse jargão, esse chavão, essa muleta homilética, essa muleta retórica que não faz o mínimo sentido, biblicamente falando. E que o Senhor nos abençoe a utilizar de maneira correta a sua palavra, a utilizar de maneira correta a palavra amém. Amém. Bem, eu tinha que falar pra galera curtir, né? Mas hoje não vai ter curta o canal e assine e tudo mais. Beleza? Já tá muito grande o vídeo.